Olá a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Esses dias nós temos meditado sobre os Salmos 37, onde temos falado sobre um modo de vida em um ambiente totalmente desfavorável, um ambiente baseado na injustiça. E hoje eu gostaria de compartilhar aqui na nossa devocional, uma devocional que tem como título Agir Corretamente em Cristo. Vou ler aqui o primeiro versículo do Salmo 37, que nos diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O Salmo de número 37 é um salmo escrito por Davi, ou ele foi atribuído a Davi. E Davi, ele escreveu ou compôs esse salmo em um momento de vida em que Davi já era um homem experiente, um homem vivido e que passou pelas mais diversas experiências e situações de vida. E aqui no versículo de número 1, nós vamos ver Davi iniciando seu salmo, dando um conselho ao povo de Israel. Davi, ele vai dizer o seguinte: não fiquem indignados, ou seja, não permita que a alma de vocês se abrase, se incendeie por conta dos malfeitores. Não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade. Por que nós teríamos inveja daqueles que praticam iniquidade? Porque, num primeiro momento, aqueles que praticam iniquidade pode parecer estar vivendo de forma correta. A palavra iniquidade no hebraico nos traz a ideia de torcer, nos traz a ideia de dissimular, de mudar o caminho. Então, aqueles que torcem a verdade, aqueles que dissimulam, aqueles que mudam o caminho, tendem nessa realidade, nesse mundo, a se dar bem, pelo menos a partir da perspectiva do homem, a partir da perspectiva do natural. Você já ouviu aquela expressão que é muito comum e as pessoas dizem: olha, não vai dar nada, ele vive uma vida toda torta, faz tantas coisas erradas, vive torcendo o caminho, vive distorcendo a realidade, é um corrupto, mas não vai dar nada. Você já teve essa impressão? E ainda, além dessa impressão, parece que a vida é boa para esse perfil de pessoa, a vida é favorável para esse perfil de pessoa. Parece que ele que está de fato trilhando o caminho correto, por angariar por meio desse comportamento benefícios, vantagem, prosperidade. Mas Davi aqui vai dizer o seguinte: não fique indignado por causa dos malfeitores e daqueles que praticam a iniquidade. Não fiquem irados por ver estas pessoas prosperando, avançando, mesmo vivendo em injustiça. Não fique irado porque você, justo, vive uma vida reta, vive uma vida justa diante de Deus, mas ainda assim a vida parece ser dura, difícil, injusta com você. Então Davi diz que em momentos como esse, em momentos de comparação, podemos ficar irados. Hoje nós estamos vivendo em um ambiente nacional de muita injustiça. Nós vemos pessoas sendo desfavorecidas por injustiças que podem ser vistas, percebidas, discernidas à luz do sol do meio-dia. Mas ainda assim parece que não vai dar nada para ninguém. E muitos são tomados pela ira, pela raiva. A alma fica tomada pelas brasas da cólera. Talvez você esteja vivendo num contexto de trabalho, num contexto de estudo, num contexto familiar ou em determinadas áreas de relacionamento de vida, onde as pessoas parecem estar passando na sua frente, onde as pessoas parecem estar crescendo mais do que você, onde as pessoas parecem ter uma vida mais leve, uma vida mais próspera,
próspera, mais favorável do que a sua. Talvez você esteja vivendo nessa realidade, mas a palavra do Senhor, ela nos deixa aqui essa orientação. Diante de ambientes e situações como esta, devemos agir corretamente, para que nós não venhamos, tomados por esses sentimentos, agir de forma incorreta, danosa, prejudicial aos olhos de Deus, trazer danos espirituais à vida do justo. Então aqui Davi ele diz o seguinte, nos trazendo um conselho para agir de forma correta. Como agir de forma correta em um ambiente, em um cenário de injustiça. Não permitir ser governado pela ira. Davi ele não nega o sentimento. Davi ele diz que sim, podemos sentir estas coisas, podemos nos ver tomados por sentimentos como esse. Então, sentimentos como esse é uma realidade, podemos senti-lo. Nós somos seres humanos e nós somos dotados de sentimentos e podemos ter esses sentimentos. Mas como diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 26, Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Paulo aqui está falando sobre como nós reagimos diante das situações de vida, como nós reagimos diante de ambientes provocadores. Paulo vai dizer que sim, podemos sentir ira, mas essa ira não pode nos governar. Sim, podemos sentir ira, mas esta ira não pode determinar a nossa ação última, a nossa ação definitiva. A palavra diz irai-vos, mas não pequeis. O pecado não está em sentir a ira. O pecado está em ser governado pela ira e não pelo Espírito de Deus. A palavra pecado fala sobre ruptura, ela fala sobre rebelião, ela fala sobre um estado de inimizade contra Deus. Então Paulo está dizendo, irai-vos, mas não pequeis, ou seja, irai-vos, mas não rompa com Deus, irai-vos, mas não se afaste de Deus, irai-vos, mas não se desligue do trono da graça, não saia debaixo do governo e da autoridade de Deus, permita que Ele governe a sua vida, não a ira ou sentimentos similares. Então eu gostaria de deixar para nós essa palavra nesse dia, um conselho de Davi para nós, para que possamos aqui tomar atitudes corretas diante do iníquo ou em ambientes provocadores, tentadores, ambientes que nos provocam a ira. Irai-vos, mas não pequeis. Que o Senhor Jesus Cristo se assenhore da sua alma e que você possa de todo o coração orar e pedir ao Senhor que venha sobre nós, venha sobre você, venha sobre mim o seu reino e a sua justiça. Quando o seu coração for tomado de ira, lembre dessa oração e permita que o reino de Deus se plenifique e te governe e faça justiça. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Muito obrigado pela presença do Senhor conosco. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. A palavra do Senhor, ela nos traz conselhos preciosíssimos e são conselhos possíveis de serem vividos. O Senhor mesmo viveu na nossa carne e sentiu esses sentimentos como a ira. Pai, em nome de Jesus, nos leve a vencer como Jesus venceu, nos leve a ser como Ele foi, nos leve a tomar ações corretas como Ele tomou, nos leve a agir como homens e mulheres do céu. Encha-nos da Tua presença, nos governe plenamente e que venha sobre nós o Teu reino e a Tua justiça. Colocamos no altar hoje os nossos sentimentos, o nosso desejo de justiça, a nossa busca por justiça própria, o nosso direito de justiça, colocamos em Tuas mãos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e obrigado porque pelo sangue do Teu Filho fomos justificados.
Muito obrigado. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família, e que tenham todos uma semana abençoada e vitoriosa em Cristo. Que Deus te abençoe.